Boa tarde, crianças. Nós vamos começar a nossa aula de História. Por favor, abra um livro na página 224. O título de hoje é A Troca de Mercadorias e a Invenção do Dinheiro. Sigam a leitura, por favor. Como decorrência do crescimento populacional e da especialização do trabalho, o comércio aumentou entre os diversos povos, tornando cada vez mais complexas as trocas de mercadorias. Para simplificar esse processo, algumas sociedades humanas inventaram o dinheiro. Antes de existir o dinheiro, as pessoas praticavam o escambo, que era a troca direta de mercadorias. Nesse tipo de comércio, as pessoas precisavam estar de acordo que as mercadorias trocadas tinham o mesmo valor. Além disso, era preciso que cada indivíduo possuísse algo que a outra pessoa desejasse. Portanto, nem sempre essa negociação era fácil. O dinheiro estabeleceu um padrão geral para organizar as trocas. A partir do momento em que ele foi inventado, deixou de ser necessário determinar, por exemplo, a quantidade necessária de galinhas para comprar uma determinada quantidade de tecido. As galinhas e o tecido passaram a ter um preço e qualquer um poderia obter esses produtos se pagasse esse valor. Sempre que as pessoas pagam por um produto ou serviço, elas usam algum tipo de dinheiro. O dinheiro pode ser praticamente qualquer coisa, desde que todos estejam de acordo quanto ao seu valor. Ao longo da história, as pessoas utilizaram sementes, conchas, ouro, sal, entre outros objetos e produtos, como uma espécie de moeda de troca. Bom, então o que o texto falou para a gente aqui? Que antes da invenção do dinheiro, as pessoas praticavam o escambo, que era a troca de mercadorias. Mas nem sempre essa troca era fácil, porque as pessoas muitas vezes discordavam do valor dos produtos que elas iam trocar. Além disso, nem sempre uma pessoa tinha interesse naquilo que a outra tinha a oferecer. Depois da invenção do dinheiro, tudo ficou mais fácil, porque as coisas começaram a ter um valor e qualquer um poderia adquirir aquele produto desde que pagasse o valor que foi estipulado, tá bom? Vamos agora para a página 225 com uma curiosidade aqui no Você Sabia. A utilização de moedas... Opa, subiu muito... A utilização de moedas feitas de uma liga de ouro e prata teve início há mais de 2.000 anos. Há mais de 1.000 anos, os chineses começaram a utilizar uma espécie de papel moeda. Inicialmente, era apenas uma promessa escrita que obrigava o pagamento de certa quantidade de ouro e prata. O papel moeda tinha valor porque podia ser trocado por esses metais. Somente no século XX, que é de 1901 a 2000, ele passou a representar um valor próprio, tá bom? A primeira moeda cunhada no Brasil foi o florim, em 1645. Essa moeda era feita de ouro e pesava cerca de 2 gramas. O seu valor estava relacionado ao seu peso em ouro. O que é cunhar? É transformar um metal em moeda. Olha aqui, a tia Marília esqueceu de mostrar para vocês. Moeda de ouro da época do Império Romano. Olha que legal a moeda, gente. Do século IV. Super antigo. Vamos seguir com a nossa leitura. Atualmente, o metal utilizado nas moedas e os materiais usados na produção das cédulas têm pouco valor verdadeiro. O valor do dinheiro é estabelecido por um acordo entre os governos que aceitam trocar mercadorias e serviços por certa quantidade de dinheiro, tá bom? Olha aqui, o florim foi a primeira moeda feita, no Brasil. Olha aqui. Bem diferente, né? Mais uma curiosidade para a gente, crianças. Vamos lá. Você sabia? No Brasil, por volta do ano de 1500, os povos indígenas utilizavam a moeda mercadoria. Eles trocavam, por exemplo, a madeira do pau-brasil por miçangas e outros objetos
dos portugueses. Olha que interessante. Número 1. Vamos começar agora as nossas atividades. Cite os materiais ou objetos utilizados como dinheiro ao longo do tempo. Então, voltem aí no textinho que nós lemos, né? A troca de mercadorias e a invenção do dinheiro. E escrevam aqui 4 tipos de objetos que eram utilizados como dinheiro, tá bom? Número 2. Complete as frases ligando a primeira coluna às palavras da segunda coluna. Então, vocês vão ler a descrição aqui e vão ligar no local correto, tá bom? Por exemplo, as primeiras atividades comerciais eram realizadas por meio da moeda, do papel moeda ou da troca de mercadorias? Liguem na resposta correta. Isso com o segundo e com o terceiro quadrinho também. Mais um textinho para a gente ler. A maneira como nos comportamos, nos vestimos e convivemos com o outro está relacionada com o contexto de circulação de informação, cultura, pessoas e mercadorias em um determinado momento histórico. E antigamente, você sabe como era a circulação de mercadorias no Brasil? No início e meados do século XX? O que vocês acham? Uma figura importante que fazia circular mercadorias no território brasileiro era um mascate, um comerciante que vendia produtos de porta em porta, a pé ou a cavalo. A gente já viu em algumas atividades anteriores que o mascate existe até hoje, né? Esse mercador, ou seja, esse vendedor ambulante, vendia tecidos, roupas, joias, perfumes e todo tipo de produto. Leia a letra da música. Vamos ler, tem até uma música, hein, para o mascate. O mascate. Venha depressa, seja quem for. Hoje é seu dia, o mascate chegou. Venha, senhora, venha, doutor, mas que não faltem as mocinhas em flor. Traga os vestidos de pura chita, rendas, babados e fitas de cor. Raros perfumes vindo da França e as belas sedas do imperador. E ainda me restam leques da Espanha, que é o que há de melhor para o calor. E das mais finas damas e seus cavalheiros, é justo cobrar um pequeno valor. Olha que legal. O Mascate, de Almir Sater e Renato Teixeira. Olha a imagem aqui também, o Mascate, pintura de Firmino Monteiro, de 1884. Continuando. A circulação de produtos e também de notícias no território brasileiro era realizada por esse comerciante, porque além de trazer produtos, ele também trazia as notícias dos outros lugares, né? Por meio da letra da música, observa-se que sua presença era bastante aguardada pelos habitantes. Por quê, crianças? Porque naquele tempo não tinha lojas para as pessoas comprarem as coisas. E como era tudo muito longe, as pessoas não tinham muito contato umas com as outras. Então, quando o mascate chegava, ele trazia as novidades, né? Até de outros países, porque ele também pegava as coisas no porto. E trazia novidades também relacionadas à vida das pessoas. Ele trazia novidades de roupa, de perfume, de tecido, né? E trazia notícias também das outras pessoas. Então, por isso que ele era super aguardado. Número 3. Considerando a circulação de pessoas, produtos e notícias por meio da figura do caixeiro viajante, complete o quadro com as informações solicitadas. Como ele se deslocava? Qual que era o seu meio de transporte, gente? Como que ele andava? Produtos comercializados, o que ele vendia? E identifique na música um trecho que demonstra a importância do mascate para a população. Então, peguem um trecho na música que representa que o mascate era muito importante, que as pessoas estavam ansiosas pela chegada dele, tá bom? E última atividade de hoje, número 4. Localize no texto o país de origem dos seguintes produtos. Perfumes. Lá na música do mascate. E leques, tá bom? Da onde que vinham esses dois artigos aqui, esses dois itens, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo, bom trabalho e qualquer dúvida me chamem.